Opa, aí galera, beleza então? Só complementando um vídeo que eu lancei hoje, falando sobre queima de memória pessoal. Eu até inclusive coloquei o assunto que aconteceu hoje, entre ontem e hoje, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu queria muito conhecer. Eu fiquei. É aquilo, eu fiz questão de falar isso porque na verdade aquilo lá faz parte da nossa memória. Tudo aquilo lá virou cinzas, virou nada. A mesma coisa aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa. A mesma coisa aconteceu com o Instituto Butantan. Agora aconteceu aqui. Meu, a gente tá perdendo a nossa memória. A gente tá perdendo a nossa cultura. Pela falta de manutenção, pela falta de tudo que você possa acontecer. Aí essa Lei Rouanet, né, uma coisa que na qual eu como produtor musical, eu falo, artista não precisa de Lei Rouanet para isso. Você pode estar angariando fundos, trabalhando de outras maneiras para poder ter um dinheiro suficiente para poder custear os shows. Você não precisa. Você não precisa de uma mamata política. Shows aí, a gente vê de grandes artistas, grande mercado. Pra quê? Isso daí é cultura? Isso daí é cultura de massa. Não é cultura propriamente dita, que defende a arte, a educação, a memória nacional. Memória nacional. Coisa que até inclusive falei. Só que no caso é memória pessoal. Porque quando você queima ou destrói alguma coisa que é relacionada a um item seu, a uma memória nacional, uma memória pessoal sua, não há mais volta. E o risco de perder-se isso pelo resto da eternidade é alto. Quando aconteceu esse incêndio e fiquei sabendo dos documentos que estavam lá, documentos que a gente poderia saber um pouquinho mais de como que era aquela época. E tudo que você possa imaginar. Volta e meia. Múmias que veio lá do Egito. Foi perdido. Meteoritos que caiu aqui. Em território nacional. Ossadas descobertas na região. Aqui no Brasil. Tudo foi perdido. E aí acontece isso. Acontece essa barbaridade. Eu tô fazendo esse desabafo e complementando mais ainda porque, sério, eu já tô cansado de ver coisas importantes da nossa memória nacional que a gente deveria ter o direito, nós cidadãos brasileiros devemos ter o direito e o dever de conservar isso. Não está sendo feito. Por quê? O dinheiro que deveria ter sido enviado para isso está sendo usado em coisas supérfluas, em cultura de massa. Massa! Não é cultura realmente real, de cultura mesmo nacional. De defesa à arte nacional, à essência nacional que é a nossa cultura brasileira. Não é a cultura sacra que estou falando, não é nada disso. É cultura de verdade. Isso que nós vimos, shows, Luan Santana, Cláudia Leite, Maria Bethânia. Investir para poder gravar, montar um filme referente a Brizola, sei lá, até a Copa, que vão combinar, formou-se elefantes brancos aqui neste país. Pra quê? Por que não usou esse dinheiro para poder investir em saúde, em hospitais, em educação, investir também na manutenção desses centros de cultura importantes na nossa história brasileira? O Museu Nacional do Rio de Janeiro não existe mais. Morreu. Depois dessa. Tá morto. Aí o que sobra? Aí que sobra. Né? Que a gente perdeu uma parte importantíssima. Eu acho que aquele museu lá, por incrível que pareça, aquele palacete, foi uma das sedes da nossa história do país. Foi uma das sedes que aqui foi defendido a independência do país. Foi uma sede histórica. Uma sede histórica.
do poderio, da época do Brasil Império, que foi pros ares, sumiu. E quando vi as imagens, eu fiquei horrorizado. E eu lembro muito bem quando aconteceu a mesma coisa com o Museu da Língua Portuguesa. Eu me senti muito mal. Agora também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Instituto Butantan. Há tempos atrás também sofreu um incêndio. Que se perdeu espécimes raras, espécimes que faziam parte da nossa flora, da nossa fauna. Tudo isso indo para os ares. Também, também com o vandalismo que aconteceu no Museu de Arte Sacra, no colégio do Pátio, que aconteceu meses atrás. Restaurar aquilo lá custa assim uma fortuna. E aquilo lá correr risco de se perder, correr risco de significar mais ainda. Não. É revoltante tudo isso. Eu me segurei até agora. Eu me segurei. Porque eu fiz questão de lançar esse ponto, que isso nos faz refletir uma coisa importantíssima para nós mesmos. A gente tem que se pensar como nós. Pensa o seguinte, o Brasil é como se fosse um ser humano. Um ser humano que está sem uma perna. Totalmente doente. Acabado. E eu vejo muita gente fazendo isso. Não investindo em coisas importantes para proteger a nossa cultura. Eu falo, não é só a dublagem. Não é só a arte da dublagem, na qual eu faço parte, eu sou simpatizante. Mas também, eu falo em artes que defendam a história do povo brasileiro. A história de como que este país cresceu, de como que este país evoluiu. E é perdido assim. Aquele museu lá teve mais de 200 anos. Completou 200 anos. E foi perdido. O Museu do Ipiranga tá lá parado, sem cuidado, que poderia estar, que eu falo, tem que estar restaurado, tem que estar protegido. Acontecer a mesma coisa? Não. Isso tem que ser protegido. Só que investido com dinheiro destinado de forma correta. Dinheiro para shows, para espetáculo. Você não precisa disso. O que você pode fazer é outros esquemas. Não precisa da Lei Rouanet. O artista não precisa estar usando a Lei Rouanet para isso. A Lei Rouanet tem que ser destinada para investir fundos financeiros para coisas importantes que nosso país precisa, culturalmente falando. Não é só shows mícios assim. Não. É a cultura mesmo. Investir para museus. A gente tem que se investir para museus, investir para nossa educação, investir para saúde. E esses anos de desgoverno nós vivemos, é para dizer isso, mas é verdade. E eu volto a dizer, assim, não é um canal político, mas está se esbarrando porque, infelizmente, é um problema gravíssimo, um problema sério. E eu tô até lançando esse desabafo porque eu não aguento mais ver tanta desordem, tanta perda, que eu já me sinto muito mal ao ver isso tudo. Já tivemos perda demais. Isso por falta de manutenção. E pior que não foi avisado. Foi tudo tragédia anunciada. Foi tudo anunciado. A gente sabe. E se repetir de novo, aí não dá. E me pergunto, como é que esses itens que fazem parte da nossa história, essas provas, que daqui a alguns anos, como que nossa geração vai saber, a geração futura que possa vir, vai saber e vai respeitar a nossa história brasileira? Fica essa dúvida no ar. Como que nós vamos manter viva essa memória se não há manutenção, se não há esse respeito? É isso. Eu peço desculpas por eu ter alterado o tom desse jeito, mas sinceramente,
eu já aguentei tudo que podia aguentar. E ver essa situação se repetir, e já se repetiu, Museu da Língua Portuguesa, e se repetir a mesma coisa com o Museu Nacional, e fora também outros lugares que são históricos, e e a gente tem que dar valor e importância, ser valorizados assim, é uma pena. E eu fico muito triste. Eu espero que parem, pensem, reflitam. Inclusive, vejam outro vídeo que eu lancei antes deste, que é necessário vocês levarem em conta a importância do que eu quis dizer. Porque quando a gente perde a nossa memória, a gente acaba não sabendo mais quem somos nós de verdade. A gente perde a nossa identidade. Isso é uma coisa fundamental e gravíssima que nunca deve acontecer com você mesmo. E que está acontecendo com o nosso país. Infelizmente, a gente está perdendo a nossa memória. Fica esse recado, tá? Um forte abraço e até lá.